Era véspera de Natal e o cheiro de canela e cravo invadia cada canto da casa da vovó Lúcia. O ar estava quente, úmido, carregado daquele perfume doce que só dezembro traz no Brasil, quando o verão se mistura com as festas e tudo parece brilhar um pouco mais. Eu tinha 7 anos naquele Natal, e minha irmã Clara tinha 5. Estávamos sentados no chão frio de cerâmica da sala, sentindo as costas suadas grudarem nas nossas camisetas de algodão enquanto observávamos a vovó decorar a árvore de Natal. Cada bolinha que ela pendurava fazia um tinido suave, e as luzes piscavam em ritmo lento, criando sombras dançantes nas paredes brancas da casa. A vovó Lúcia era uma mulher pequena, de cabelos brancos sempre presos num coque frouxo, e tinha aquele jeito calmo de quem já viu muitos natais passarem. Suas mãos enrugadas seguravam cada enfeite com cuidado, como se cada um guardasse uma memória preciosa. Ela usava um vestido florido de tecido leve, e quando se movia, o cheiro de talco e água de colônia se espalhava ao redor dela. Era um perfume que me fazia sentir seguro, protegido, como se nada de ruim pudesse acontecer enquanto ela estivesse por perto. Minha mãe estava na cozinha preparando a ceia. O barulho das panelas batendo, da água fervendo, do óleo chiando na frigideira criava uma sinfonia familiar que ecoava pela casa. De vez em quando, ela gritava alguma coisa para a vovó, e as duas riam juntas, suas vozes se misturando com o som da televisão ligada baixinho no canto da sala, transmitindo algum especial de Natal que ninguém estava realmente assistindo. Foi então que a vovó Lúcia parou de decorar a árvore e se virou para nós com aquele sorriso misterioso que ela sempre fazia quando tinha uma surpresa guardada. Ela limpou as mãos no avental e disse, com a voz suave e cheia de entusiasmo, que tinha algo muito especial para nos mostrar. Clara e eu nos entreolhamos, sentindo aquele frio na barriga que vem quando algo inesperado está prestes a acontecer. A vovó caminhou até o quartinho dos fundos, aquele que ela sempre mantinha trancado e que cheirava naftalina e madeira velha. Ouvimos o barulho das chaves girando na fechadura, o rangido da porta se abrindo, e depois seus passos lentos voltando pelo corredor. Quando ela apareceu na sala, estava carregando algo enrolado num pano de prato xadrez vermelho e branco. O tecido estava amarrado com um barbante grosso, e ela segurava aquilo com as 2 mãos, como se fosse algo frágil e precioso. Ela se sentou no sofá de tecido marrom, aquele que fazia barulho toda vez que alguém se mexia, e nos chamou para perto. Clara subiu no colo dela imediatamente, e eu me ajoelhei no chão ao lado, apoiando os cotovelos no sofá, sentindo o tecido áspero roçar na minha pele. A vovó começou a desembrulhar o pacote devagar, e cada movimento parecia durar uma eternidade. Quando finalmente o pano caiu, revelou um pedaço de madeira. Não era qualquer pedaço de madeira. Era um tronco pequeno, do tamanho de um braço, com uma casca marrom escura e rugosa. Tinha 2 olhinhos pintados de preto, uma boca vermelha desenhada embaixo, e 2 perninhas finas de pau pregadas na parte de baixo. Parecia um boneco estranho, meio tosco, mas havia algo nele que chamava atenção. Talvez fosse o jeito que a vovó o segurava, com tanto carinho, ou talvez fosse a expressão pintada naquele rosto de madeira, que parecia ao mesmo tempo alegre e travessa. A vovó Lúcia acariciou o tronco com a ponta dos dedos e começou a contar. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima, como se estivesse compartilhando um segredo que guardava há muito tempo. Ela disse que aquele era o tió de Nadal, o tronco de Natal, uma tradição que ela tinha aprendido quando era criança, lá na Catalunha, na Espanha, antes de vir para o Brasil. Ela explicou que, na terra dela, as crianças cuidavam do tronco durante todo o mês de dezembro, cobrindo ele com um cobertor para que não passasse frio, dando comida e água para ele, e no dia de Natal, ele fazia cocô. Sim, cocô. Doces, presentes, coisas boas. Mas só se as crianças tivessem sido bonzinhas e cuidado bem dele. Clara e eu ficamos em silêncio por um momento, processando aquela informação estranha. Um tronco que fazia cocô? Parecia ridículo, mas ao mesmo tempo, havia algo de mágico naquilo. A vovó continuou explicando, dizendo que as crianças cantavam uma música especial enquanto batiam no tronco com um pau, pedindo para ele fazer cocô. Ela até cantou um pedacinho da música em catalão, com aquela pronúncia estranha e cheia de sons que eu nunca tinha ouvido antes. As palavras eram incompreensíveis para mim, mas a melodia era alegre e contagiante, e logo Clara estava batendo palmas no ritmo. A vovó disse que, naquele ano, ela queria reviver essa tradição conosco. Que ela tinha guardado aquele tronco por décadas, esperando o momento certo para passá-lo adiante, e que agora, com a gente ali, ela sentia que era hora. Ela colocou o tronco no chão, bem no cantinho da sala, perto da árvore de Natal, e nos deu um cobertor pequeno de lã vermelha para cobri-lo. O cobertor cheirava a mofo e guardado, mas era macio e quente.
Clara e eu cobrimos com cuidado, deixando apenas a cabecinha do tronco de fora, com aqueles olhinhos pintados nos encarando. A vovó nos deu instruções claras. Todos os dias até o Natal, tínhamos que dar comida e água para o tronco. Ela disse que ele gostava de pão, frutas, biscoitos, qualquer coisa doce. E que tínhamos que conversar com ele, contar como tinha sido nosso dia, fazer ele se sentir parte da família. Só assim, no dia de Natal, ele nos daria presentes. Clara levou aquilo muito a sério. Ela tinha aquele jeito intenso das crianças pequenas, que acreditam em tudo com o coração inteiro, sem questionar. Eu, com meus 7 anos, já estava naquela fase de duvidar um pouco de tudo, mas havia algo na voz da vovó, na maneira como ela segurava aquele tronco, que me fazia querer acreditar também. Naquela noite, depois da ceia, quando todos já tinham ido embora e a casa estava silenciosa, Clara e eu ficamos acordados no quarto que dividíamos na casa da vovó. A luz do poste da rua entrava pela janela, criando listras de claridade no chão. Podíamos ouvir o som dos grilos lá fora, o barulho distante de fogos de artifício, e o ronco suave do vovô no quarto ao lado. Clara estava deitada na cama dela, mas eu sabia que ela não estava dormindo. Ela sussurrou meu nome no escuro, e eu respondi. Ela perguntou se eu achava que o tronco era de verdade, se ele realmente ia fazer cocô. Eu disse que não sabia, mas que a gente podia tentar. Ela concordou, e ficamos ali, no escuro, imaginando que o tronco poderia nos dar. No dia seguinte, acordamos cedo com o sol já forte entrando pela janela, aquecendo o quarto. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado com o aroma de pão na chapa. Mal tomamos café, já corremos para a sala para ver o tronco. Ele estava lá, exatamente onde tínhamos deixado, coberto com cobertor vermelho, os olhinhos pintados nos observando. Clara pegou um pedaço de pão que tinha sobrado do café e colocou ao lado do tronco. Eu peguei um copo de água e coloquei do outro lado. A vovó apareceu na sala, sorrindo, e disse que estávamos fazendo um ótimo trabalho. Os dias que se seguiram foram uma mistura de rotina e magia. Todas as manhãs, Clara e eu acordávamos e a primeira coisa que fazíamos era correr para a sala para ver o tronco. A comida que tínhamos deixado no dia anterior sempre tinha sumido. A vovó dizia que o tronco tinha comido durante a noite, e nós acreditávamos, ou pelo menos queríamos acreditar. Dávamos comida nova, água fresca, e passávamos alguns minutos conversando com ele. Clara contava histórias elaboradas sobre as brincadeiras que tinha feito, os desenhos que tinha assistido, os sonhos que tinha tido. Eu era mais reservado, mas também falava, contando sobre os jogos de videogame que tinha jogado, os livros que tinha lido, as coisas que queria ganhar no Natal. A casa da vovó Lúcia ficava num bairro antigo, com ruas de paralelepípedo e casas coladas umas nas outras. Durante o dia, o calor era sufocante, e a gente passava a maior parte do tempo dentro de casa, com o ventilador ligado no máximo, criando aquele zumbido constante que se tornava parte do ambiente. Mas no final da tarde, quando o sol começava a descer e o ar ficava um pouco mais fresco, a vovó nos deixava brincar na rua. As outras crianças da vizinhança também saíam, e a rua se transformava num parque de diversões improvisado. Jogávamos bola, empinávamos pipa, brincávamos de pega-pega, e quando escurecia, voltávamos para casa suados, com os joelhos ralados e os rostos vermelhos de tanto correr. Mas mesmo com todas as brincadeiras, o tronco estava sempre na nossa mente. Clara falava dele o tempo todo, para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ela contava para as outras crianças da rua sobre o tronco mágico que fazia cocô, e a maioria ria dela, achando que era uma história inventada. Mas Clara não se importava. Ela tinha aquela certeza inabalável das crianças pequenas, e nada que os outros dissessem podia mudar isso. Uma tarde, alguns dias antes do Natal, estava particularmente quente. O ar estava pesado, carregado de umidade, e parecia que ia chover a qualquer momento. O céu estava cinza, coberto de nuvens grossas e escuras, e o vento tinha parado completamente. Tudo estava quieto, numa espera tensa. Clara e eu estávamos na sala, sentados no chão perto do tronco, quando minha mãe entrou carregando sacolas de compras. Ela tinha ido ao mercado e voltava com os ingredientes para a ceia de Natal. O cheiro de frutas frescas, de temperos, de carne crua vinha das sacolas, e ela começou a descarregar tudo na cozinha. A vovó estava ajudando minha mãe, e as duas conversavam animadamente sobre o cardápio, sobre quem ia trazer o quê, sobre os preparativos finais. Eu e Clara ficamos na sala, observando o tronco. Foi então que Clara teve uma ideia. Ela disse que a gente devia fazer algo especial para o tronco, algo que mostrasse o quanto a gente se importava com ele. Eu perguntei o que ela tinha em mente,
e ela disse que a gente podia fazer um desenho para ele, ou cantar uma música, ou contar uma história. Eu sugere que a gente fizesse os três. Pegamos papel e lápis de cor e começamos a desenhar. Clara desenhou o tronco cercado de presentes, com um sol enorme brilhando no céu e flores coloridas ao redor. Eu desenhei a casa da vovó, com todos nós dentro, sorrindo, e o tronco no centro da sala, como se fosse parte da família. Quando terminamos, mostramos os desenhos para o tronco, segurando eles bem perto dos olhinhos pintados, como se ele pudesse realmente ver. Depois, cantamos uma música de Natal que tínhamos aprendido na escola, desafinando completamente, mas cantando com todo o coração. E por fim, Clara contou uma história sobre um tronco mágico que vivia numa floresta encantada e ajudava todos os animais que precisavam de ajuda. A vovó apareceu na porta da sala no meio da história de Clara, e ficou ali parada, observando a gente com aquele olhar cheio de ternura. Quando Clara terminou, a vovó aplaudiu devagar, e disse que o tronco com certeza tinha adorado. Ela se aproximou, se ajoelhou no chão ao nosso lado, e pegou o tronco nas mãos. Ela o segurou com tanto cuidado, acariciando a madeira rugosa, e começou a contar mais sobre a tradição. Ela disse que, quando era criança na Catalunha, o tió de Nadal era uma das coisas que ela mais esperava o ano inteiro. Que ela e os irmãos cuidavam do tronco com dedicação, e que no dia de Natal, quando batiam nele com o pau e cantavam a música, sempre apareciam doces e pequenos presentes embaixo do cobertor. Ela contou que, quando veio para o Brasil, trouxe o tronco com ela, mas nunca tinha encontrado o momento certo para passar a tradição adiante. Seus próprios filhos, incluindo minha mãe, tinham crescido num Brasil que não conhecia essa tradição, e ela tinha guardado o tronco, esperando. Esperando por nós. Esperando por esse momento. A voz dela ficou embargada quando ela disse isso, e eu percebi que havia lágrimas nos olhos dela. Clara, sempre sensível, abraçou a vovó, e eu fiquei ali, sentindo um nó na garganta, sem saber bem o que dizer. A vovó limpou os olhos com as costas da mão e sorriu. Ela disse que estava feliz, que aquele era um dos melhores natais que ela já tinha tido, e que era por causa de nós. Ela colocou o tronco de volta no lugar, ajeitou o cobertor, e nos deu um beijo na testa. Depois, ela voltou para a cozinha, e Clara e eu ficamos ali, em silêncio, olhando para o tronco. Havia algo diferente agora. Não era mais só uma brincadeira, uma tradição estranha. Era algo que conectava a gente com a vovó, com o passado dela, com um lugar distante que a gente nunca tinha visto, mas que de alguma forma fazia parte de nós também. Naquela noite, choveu. Foi uma daquelas chuvas de verão, forte e barulhenta, que cai de repente e transforma tudo. O som da água batendo no telhado era ensurdecedor, e os relâmpagos iluminavam o quarto a cada poucos segundos, seguidos pelo trovão que fazia a casa tremer. Clara estava com medo, e veio para minha cama, se enfiando debaixo do lençol comigo. Ficamos ali, abraçados, ouvindo a tempestade lá fora. Ela sussurrou que estava preocupada com o tronco, que ele podia estar com medo também. Eu disse que ele estava seguro dentro de casa, coberto com cobertor, e que a gente ia cuidar dele. Ela pareceu se acalmar com isso, e eventualmente adormeceu, a respiração dela ficando lenta e regular contra o meu ombro. Eu fiquei acordado por mais tempo, ouvindo a chuva, pensando sobre tudo. Pensando sobre a vovó, sobre a Catalunha, sobre aquele tronco estranho que tinha entrado nas nossas vidas. Pensando sobre como as tradições passam de geração em geração, se transformando, se adaptando, mas mantendo algo essencial, algo que nos conecta com quem viemos e com quem somos. Eventualmente, o som da chuva foi diminuindo, se transformando numa garoa suave, e eu também adormeci. No dia seguinte, o mundo estava lavado, limpo, brilhante. O sol voltou com força total, e tudo cheirava a terra molhada e folhas frescas. A rua estava cheia de poças, e as crianças da vizinhança saíram para brincar na água, pulando, rindo, se molhando completamente. Clara e eu também saímos, mas antes, fomos ver o tronco. Ele estava lá, intacto, os olhinhos pintados parecendo mais brilhantes de alguma forma. Demos comida e água para ele, e Clara disse que faltavam apenas 3 dias para o Natal. Ela estava contando nos dedos, ansiosa, mal conseguindo esperar. Os últimos dias antes do Natal passaram numa velocidade estranha, ao mesmo tempo rápidos e lentos. Rápidos porque estavam cheios de atividades, de preparativos, de gente indo e vindo. Lentos porque a ansiedade fazia cada hora parecer durar uma eternidade. A casa da vovó estava sempre cheia. Tios, tias, primos, amigos da família, todos apareciam para ajudar com os preparativos ou simplesmente para visitar.
O barulho era constante, vozes se sobrepondo, risadas, música tocando no rádio, o som da televisão, tudo se misturando numa sinfonia caótica mas reconfortante. A vovó estava no centro de tudo, coordenando, cozinhando, recebendo, sempre com aquele sorriso calmo no rosto. Ela fazia tudo parecer fácil, mas eu via o cansaço nos olhos dela no final do dia, quando todos já tinham ido embora e ela finalmente se sentava no sofá, tirando os sapatos e massageando os pés inchados. Minha mãe sempre ficava com ela até tarde, ajudando a limpar, a organizar, a preparar as coisas para o dia seguinte. E Clara e eu, mesmo cansados das brincadeiras do dia, sempre encontrávamos energia para cuidar do tronco antes de dormir. Na véspera do Natal, a casa estava num frenesi total. A ceia seria naquela noite, e havia 1 milhão de coisas para fazer. A vovó tinha começado a cozinhar desde cedo, e o cheiro que vinha da cozinha era indescritível. Peru assando, farofa temperada, arroz com passas, salpicão, rabanada, tudo ao mesmo tempo, criando uma mistura de aromas que fazia a boca salivar. Clara e eu tentamos ajudar, mas acabamos mais atrapalhando do que ajudando, e a vovó gentilmente nos mandou brincar lá fora. Passamos a tarde brincando na rua com as outras crianças, mas minha mente estava na noite que se aproximava. Não só pela ceia, pelos presentes, pela festa, mas pelo tronco. Amanhã seria o dia. O dia em que o tronco faria cocô. Eu ainda não sabia se acreditava completamente, mas havia uma parte de mim que queria acreditar, que precisava acreditar. Clara não tinha dúvidas. Ela falava sobre isso o tempo todo, especulando sobre o que o tronco ia nos dar, fazendo planos, sonhando acordada. Quando o sol começou a se pôr, voltamos para casa. A rua já estava se enchendo de gente, famílias chegando para ceias, carros estacionando, crianças correndo de um lado para o outro. Havia uma energia no ar, uma expectativa, uma alegria coletiva que era palpável. Dentro da casa da vovó, a mesa já estava posta. Era uma mesa enorme, que ocupava quase toda a sala de jantar, coberta com uma toalha branca bordada que a vovó só usava em ocasiões especiais. Os pratos, os talheres, os copos, tudo brilhava sob a luz do lustre. No centro da mesa, havia arranjos de flores e velas, e ao redor, os pratos de comida começavam a aparecer, um por um, trazidos da cozinha pela vovó e minha mãe. Os convidados começaram a chegar. Primeiro meu tio Roberto com a tia Mariana e meus primos gêmeos, Lucas e Mateus, que tinham a minha idade e com quem eu adorava brincar. Depois a tia Sônia, irmã da vovó, uma senhora ainda mais velha que ela, que andava devagar com uma bengala mas tinha uma risada contagiante. Depois os vizinhos, o seu João e a dona Maria, que eram como parte da família. E por fim, meu pai, que tinha ficado trabalhando até tarde mas conseguiu chegar a tempo para a ceia. A casa estava cheia, barulhenta, quente. Todo mundo falava ao mesmo tempo, se cumprimentando, se abraçando, rindo. As crianças corriam pela casa, brincando, gritando, cheias de energia. Os adultos se acomodavam na sala, conversando, bebendo, petiscando as coisinhas que a vovó tinha preparado. O rádio tocava músicas natalinas, e alguém aumentou o volume, e logo algumas pessoas estavam cantando junto, desafinadas mas felizes. Quando finalmente todos se sentaram à mesa, houve um momento de silêncio. A vovó Lúcia, sentada na cabeceira, olhou ao redor, para todos aqueles rostos que ela amava, e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Ela disse que estava grata por ter todos ali, que aquele era um momento precioso, e que ela queria que todos se lembrassem disso, daquela noite, daquela união. Ela fez uma oração simples, agradecendo pela comida, pela família, pela saúde, pela vida. E então, todos começaram a comer. A comida estava deliciosa. Cada prato era uma explosão de sabores, de texturas, de memórias. O peru estava suculento, a farofa crocante, o arroz perfumado. Comemos até não aguentar mais, e mesmo assim continuamos beliscando, provando um pouco de cada coisa, não querendo que aquele momento acabasse. As conversas fluíam, histórias eram contadas, piadas eram feitas, risadas ecoavam pela casa. Clara estava sentada ao meu lado, e de vez em quando ela me cutucava e sussurrava algo sobre o tronco, lembrando que amanhã seria o grande dia. Depois da ceia, houve a troca de presentes. A árvore de Natal estava cercada de pacotes coloridos, embrulhados com papel brilhante e laços enormes. Um por um, os presentes foram sendo distribuídos, e a sala se encheu do som de papel sendo rasgado, de exclamações de surpresa e alegria. Ganhei um carrinho de controle remoto que eu tinha pedido, e Clara ganhou uma boneca que ela abraçou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas mesmo com todos aqueles presentes, eu sabia que ela estava pensando no tronco, no que ele ia nos dar no dia seguinte.
A noite se estendeu até tarde. As crianças eventualmente começaram a ficar cansadas, bocejando, esfregando os olhos. Os adultos também começaram a se despedir, agradecendo pela noite maravilhosa, prometendo se ver em breve. Um por um, os convidados foram embora, até que só restamos nós, a família mais próxima. Meu pai ajudou a vovó a limpar, recolhendo pratos, guardando sobras, varrendo o chão. Minha mãe levou Clara e eu para o quarto, nos ajudou a trocar de roupa e escovar os dentes. Clara estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos, mas antes de deitar, ela insistiu em ir até a sala para dar boa noite ao tronco. Fomos juntos, os três, minha mãe nos acompanhando. O tronco estava lá, no cantinho, coberto com um cobertor vermelho. Clara se ajoelhou ao lado dele, acariciou a madeira e sussurrou um boa noite. Ela disse que estava ansiosa para o dia seguinte, que tinha cuidado muito bem dele e que esperava que ele gostasse. Eu também me ajoelhei e disse boa noite, sentindo uma mistura de emoções que eu não conseguia nomear. Minha mãe ficou ali, observando a gente, com um sorriso suave no rosto. Quando voltamos para o quarto e finalmente nos deitamos, Clara adormeceu quase instantaneamente, exausta do dia longo e emocionante. Eu fiquei acordado por mais um tempo, ouvindo os sons da casa se acalmando, as luzes sendo apagadas, as portas sendo fechadas. Ouvi meus pais conversando baixinho no quarto ao lado, ouvi a vovó e o vovô se preparando para dormir, ouvi o silêncio da noite se instalando. E então, finalmente, adormeci também, sonhando com troncos mágicos e natais encantados. Acordei com Clara me sacudindo. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas já havia uma claridade suave entrando pela janela. Ela estava sussurrando meu nome com urgência, dizendo que era dia de Natal, que a gente precisava ir ver o tronco. Eu me levantei, ainda meio sonolento, e a segui até a sala. A casa estava silenciosa, todos ainda dormindo. Andamos nas pontas dos pés, tentando não fazer barulho, nossos corações batendo rápido de ansiedade e expectativa. Quando chegamos na sala, o tronco estava lá, exatamente como tínhamos deixado. Clara olhou para mim, e eu olhei para ela. Havia uma pergunta não dita entre nós. E agora? A vovó tinha dito que a gente precisava bater no tronco com um pau e cantar a música. Mas a gente não tinha um pau, e não sabíamos a música direito. Clara, sempre decidida, pegou uma colher de pau que estava na cozinha e voltou. Ela se ajoelhou ao lado do tronco, e eu me ajoelhei ao lado dela. Ela começou a bater no tronco suavemente com a colher, e tentou cantar a música que a vovó tinha cantado. As palavras saíram todas erradas, misturadas, mas a melodia estava lá, reconhecível. Eu comecei a cantar junto, e nossas vozes, ainda roucas de sono, se misturaram naquela sala silenciosa. Cantamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, Clara parou de bater e olhou para mim com aqueles olhos grandes e esperançosos. Ela disse que a gente precisava levantar o cobertor para ver se tinha alguma coisa embaixo. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Clara segurou a ponta do cobertor com as 2 mãos, olhou para mim mais uma vez, e então puxou. O cobertor deslizou, revelando o tronco e o chão ao redor dele. E lá, espalhados no chão, havia doces. Balas coloridas, chocolates embrulhados em papel brilhante, pirulitos, chicletes. Não eram muitos, talvez uma dúzia de doces no total, mas para nós, naquele momento, era como se fosse um tesouro. Clara soltou um gritinho de alegria e começou a pegar os doces, contando cada um, examinando cada embalagem. Eu fiquei ali, paralisado, olhando para aqueles doces, tentando processar o que estava acontecendo. Parte de mim sabia, logicamente, que alguém tinha colocado aqueles doces ali. Provavelmente a vovó, durante a noite, quando todos estavam dormindo. Mas havia outra parte de mim, uma parte mais profunda, mais infantil, que queria acreditar que o tronco tinha realmente feito cocô. Que a magia era real. Que as tradições, as histórias, as crenças tinham poder. E naquele momento, olhando para o rosto radiante de Clara, vendo a alegria pura nos olhos dela, eu escolhi acreditar. Clara me abraçou, apertando os doces contra o peito, e disse que o tronco tinha gostado da gente, que a gente tinha cuidado bem dele, e que ele tinha nos recompensado. Ela estava tão feliz que parecia que ia explodir. E eu, mesmo com todas as minhas dúvidas, também estava feliz. Feliz por ela, feliz pela vovó, feliz por fazer parte daquela tradição estranha e maravilhosa. Foi então que ouvimos passos vindo do corredor. A vovó Lúcia apareceu na porta da sala, ainda de camisola, os cabelos brancos soltos nos ombros. Ela olhou para nós,
para os doces espalhados, para o tronco descoberto, e sorriu. Era um sorriso enorme, cheio de amor e satisfação. Ela se aproximou devagar, se ajoelhou no chão conosco, e perguntou se o tronco tinha sido generoso. Clara assentiu vigorosamente, mostrando todos os doces que tinha encontrado. A vovó pegou o tronco nas mãos, olhou para aqueles olhinhos pintados, e disse que ele tinha feito um bom trabalho. Ela nos explicou que, na tradição original, as crianças dividiam os doces com toda a família, que era uma forma de compartilhar a alegria, de espalhar a magia. Clara imediatamente concordou, dizendo que a gente ia guardar os doces para dividir com todo mundo no café da manhã. A vovó a abraçou, beijou o topo da cabeça dela, e disse que ela era uma menina muito especial. Ela olhou para mim também, e havia algo nos olhos dela, uma gratidão, um reconhecimento, que me fez sentir importante, parte de algo maior. Passamos o resto da manhã de Natal numa felicidade tranquila. O café da manhã foi servido na mesa grande, e todos os doces do tronco foram colocados num prato no centro, para que todos pudessem pegar. Clara contou a história toda para quem quisesse ouvir, com detalhes elaborados, gesticulando, dramatizando. Alguns ouviam com interesse genuíno, outros com aquele sorriso condescendente dos adultos que não acreditam mas não querem estragar a magia para as crianças. Mas não importava. Para Clara, para mim, para a vovó, aquilo era real. O dia de Natal passou numa velocidade estranha, como sempre acontece com os dias especiais. Houve mais comida, mais conversas, mais brincadeiras. Os primos vieram visitar de novo, e passamos a tarde toda brincando com os brinquedos novos que tínhamos ganhado. Mas de vez em quando, eu olhava para o tronco, ainda no cantinho da sala, e sentia uma conexão com ele, como se ele fosse um amigo silencioso que tinha compartilhado algo especial conosco. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr e o calor finalmente deu uma trégua, a vovó me chamou para o quintal. Ela estava sentada numa cadeira de plástico, debaixo da mangueira, abanando-se com um leque de palha. Eu me sentei no chão ao lado dela, sentindo a grama seca roçar nas minhas pernas. Ela ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para o céu que começava a ganhar tons de laranja e rosa. Depois, ela começou a falar. Ela contou mais sobre a Catalunha, sobre a infância dela lá. Ela descreveu as montanhas cobertas de neve, tão diferentes do calor brasileiro. Ela falou sobre a casa onde cresceu, uma casa de pedra com telhado de telhas vermelhas, onde o inverno era rigoroso e o Natal era uma época de se reunir ao redor da lareira. Ela contou sobre os irmãos, sobre os pais, sobre os avós, todos já falecidos há muito tempo. Ela falou sobre como tinha sido difícil deixar tudo aquilo para trás e vir para o Brasil, um país desconhecido, com uma língua diferente, costumes diferentes. Mas ela também falou sobre como tinha encontrado uma nova família aqui, como tinha construído uma nova vida, como tinha aprendido a amar esse país com todo o seu coração. Ela disse que o Brasil tinha lhe dado tudo, filhos, netos, amigos, uma casa, uma comunidade. Mas que havia sempre uma parte dela que sentia falta da terra natal, das tradições, das memórias. E que o tronco era uma forma de manter aquilo vivo, de passar adiante algo que era importante para ela. Ela olhou para mim com aqueles olhos azuis desbotados, e disse que eu e Clara tínhamos dado a ela um presente muito especial naquele Natal. Que ao aceitar o tronco, ao cuidar dele, ao acreditar na magia, nós tínhamos honrado a memória dela, a história dela. Ela disse que esperava que, quando crescêssemos, nós nos lembrássemos daquele Natal, daquele tronco estranho, e que talvez, um dia, passássemos a tradição adiante para nossos próprios filhos. Eu não sabia o que dizer. Eu era apenas uma criança de 7 anos, e aquelas palavras eram pesadas, carregadas de significado que eu não conseguia compreender completamente. Mas eu sentia a importância delas, sentia o peso da responsabilidade que ela estava colocando sobre mim. Eu assenti, prometendo que nunca ia esquecer. Ela sorriu, passou a mão nos meus cabelos, e disse que eu era um bom menino. Ficamos ali sentados em silêncio, observando o sol desaparecer no horizonte, ouvindo os sons da noite começando, os grilos, os pássaros voltando para os ninhos, o vento suave nas folhas da mangueira. Quando voltamos para dentro, a casa estava se preparando para mais uma refeição. As sobras da ceia de ontem estavam sendo reaquecidas, e novos pratos estavam sendo preparados. A mesa foi posta novamente, e todos se sentaram para jantar. Havia uma atmosfera mais relaxada agora, menos formal, mais íntima. As conversas eram mais tranquilas, as risadas mais suaves. Todos estavam cansados do dia longo, mas era um cansaço bom, satisfeito. Depois do jantar, Clara e eu fomos para o quarto cedo. Estávamos exaustos, mas era aquele tipo de exaustão feliz que vem depois de um dia perfeito.
Deitamos nas nossas camas, e Clara começou a falar sobre o tronco, sobre como tinha sido mágico, sobre como ela queria fazer aquilo todo ano. Eu concordei, dizendo que tinha sido especial mesmo. Ela perguntou se eu achava que o tronco ia voltar no próximo Natal, e eu disse que sim, que a vovó com certeza ia guardar ele para a gente cuidar de novo. Ela ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que me surpreendeu. Ela disse que sabia que tinha sido a vovó que tinha colocado os doces ali. Que ela não era boba, que ela tinha percebido. Mas que não importava, porque a magia não estava nos doces, estava em tudo mais. Estava em cuidar do tronco, em conversar com ele, em acreditar que algo especial podia acontecer. Estava na vovó, na história dela, na tradição que ela tinha compartilhado conosco. E que isso era mais real do que qualquer tronco que fizesse cocô de verdade. Fiquei impressionado com a sabedoria dela, com a maturidade daquelas palavras vindas de uma criança de 5 anos. Eu disse que ela estava certa, que era exatamente isso. E que eu também tinha percebido, mas que tinha escolhido acreditar mesmo assim, porque algumas coisas são mais importantes do que a verdade literal. Ela concordou, e depois de mais alguns minutos de conversa, adormeceu, a respiração ficando lenta e profunda. Eu fiquei acordado por mais tempo, pensando sobre tudo o que tinha acontecido naquele Natal. Pensando sobre a vovó, sobre a Catalunha, sobre o tronco, sobre Clara, sobre mim. Pensando sobre como as tradições nos conectam com o passado, como elas nos dão raízes, identidade, pertencimento. Pensando sobre como a magia não precisa ser real para ser verdadeira, sobre como a crença, a fé, a imaginação têm um poder próprio. Os anos passaram depois daquele Natal. Clara e eu crescemos, como todas as crianças crescem. Passamos por muitos outros natais, alguns felizes, alguns tristes, alguns memoráveis, outros esquecíveis. A vovó Lúcia envelheceu, como todos envelhecem. Seus cabelos ficaram mais brancos, suas mãos mais trêmulas, seus passos mais lentos. Mas ela sempre guardou o tronco, e todo Natal, sem falta, ela o tirava do quartinho dos fundos e o colocava na sala. E Clara e eu, mesmo quando já éramos adolescentes, mesmo quando já sabíamos que era tudo uma encenação, cuidávamos dele. Dávamos comida e água, conversávamos com ele, e no dia de Natal, batíamos nele com a colher de pau e cantávamos a música em catalão, agora já sabendo as palavras certas. A vovó sempre colocava doces embaixo do cobertor, e nós sempre fingíamos surpresa, e ela sempre sorria com aquele sorriso que dizia que ela sabia que nós sabíamos, mas que não importava. Era um ritual, uma dança que todos conhecíamos os passos, mas que continuávamos dançando porque era importante, porque nos conectava, porque era nosso. Quando eu tinha 16 anos, a vovó Lúcia ficou doente. Foi algo súbito, inesperado. Um dia ela estava bem, no dia seguinte estava no hospital. Os médicos falaram em termos complicados que eu não entendia completamente, mas o significado era claro. Ela não tinha muito tempo. Passamos semanas no hospital, revezando para ficar com ela, segurando sua mão, conversando baixinho, tentando fazer ela se sentir confortável. Ela estava fraca, mas ainda tinha aquele sorriso, aquele olhar cheio de amor. Um dia, quando eu estava sozinho com ela no quarto do hospital, ela me pediu para me aproximar. Sua voz estava fraca, quase um sussurro, e eu tive que me inclinar bem perto para ouvir. Ela disse que queria que eu ficasse com o tronco. Que quando ela se fosse, o tronco seria meu, e que ela esperava que eu continuasse a tradição. Que eu passasse adiante para meus filhos, e que eles passassem para os filhos deles, e assim por diante. Ela disse que era importante manter as histórias vivas, manter as memórias vivas, manter as conexões vivas. Eu prometi que ia fazer isso. Prometi com lágrimas nos olhos, com a voz embargada, segurando aquela mão frágil que tinha segurado o tronco com tanto carinho tantos anos atrás. Ela sorriu, apertou minha mão com a pouca força que tinha, e disse que eu era um bom neto. Que ela estava orgulhosa de mim. Que ela me amava. E então ela fechou os olhos e descansou, e eu fiquei ali, segurando sua mão, sentindo o peso daquela promessa. A vovó Lúcia faleceu alguns dias depois, numa manhã tranquila de outono. Foi pacífico, cercada pela família, sem dor. O funeral foi grande, cheio de gente que a amava, que tinha sido tocada por ela de alguma forma. Houve lágrimas, muitas lágrimas, mas também houve histórias, risadas, celebração de uma vida bem vivida. E quando tudo acabou, quando todos foram embora e a casa ficou vazia e silenciosa, eu fui até o quartinho dos fundos e peguei o tronco. Ele estava lá, embrulhado no pano de prato xadrez, exatamente como a vovó o guardava. Eu o desembrulhei devagar, olhei para aqueles olhinhos pintados, para aquela boca vermelha, para aquelas perninhas finas.
E senti uma onda de emoção tão forte que quase me derrubou. Não era só um pedaço de madeira. Era a vovó. Era a Catalunha. Era a infância. Era tudo aquilo que tinha sido importante, que tinha moldado quem eu era. Eu segurei o tronco contra o peito e chorei. Chorei como não tinha chorado em anos, liberando toda a dor, toda a saudade, todo o amor. Levei o tronco para casa comigo, para o apartamento pequeno onde eu morava enquanto estudava na universidade. Coloquei ele numa prateleira, num lugar de destaque, onde eu podia vê-lo todos os dias. E todos os dias, quando olhava para ele, me lembrava da vovó, da promessa que tinha feito, da responsabilidade que carregava. Os anos continuaram passando. Terminei a universidade, consegui um emprego, conheci alguém especial, me casei. E quando minha esposa e eu descobrimos que íamos ter um filho, a primeira coisa que pensei foi no tronco. Pensei em como ia ser ensinar meu filho sobre aquela tradição estranha, sobre a vovó que ele nunca ia conhecer, sobre a Catalunha distante que era parte da nossa história. Quando meu filho nasceu, um menino saudável e barulhento que recebeu o nome de Lúcio em homenagem à vovó, eu sabia que tinha que esperar alguns anos antes de introduzir o tronco. Ele precisava ser velho o suficiente para entender, para apreciar, para cuidar. Então esperei. Esperei até ele ter 7 anos, a mesma idade que eu tinha naquele primeiro Natal com o tronco. E então, numa véspera de Natal, com a casa cheirando a canela e cravo, com a árvore decorada e as luzes piscando, eu tirei o tronco da prateleira e o mostrei para Lúcio. Ele olhou para aquele pedaço de madeira com curiosidade, tocou a casca rugosa, examinou os olhinhos pintados. E eu comecei a contar a história. Contei sobre a vovó Lúcia, sobre a Catalunha, sobre a tradição do Tió de Nadal. Contei sobre como eu e a tia Clara tínhamos cuidado do tronco quando éramos crianças, sobre os doces que ele tinha feito cocô, sobre a magia daquele Natal. Lúcio ouviu com atenção, fazendo perguntas, rindo das partes engraçadas, ficando sério nas partes emocionantes. E quando terminei de contar, ele perguntou se a gente podia fazer aquilo também, se a gente podia cuidar do tronco e ver se ele fazia cocô. Eu disse que sim, que era exatamente por isso que eu estava contando aquela história. Que agora era a vez dele, que a tradição continuava. E assim fizemos. Durante todo o mês de dezembro, Lúcio cuidou do tronco com dedicação. Dava comida e água, conversava com ele, contava sobre o dia. Minha esposa, que tinha ouvido a história muitas vezes mas nunca tinha vivido a tradição, participou também, ajudando, incentivando, entrando na magia. E no dia de Natal, de manhã cedo, Lúcio me acordou, ansioso, dizendo que era hora de ver se o tronco tinha feito cocô. Fomos juntos para a sala, e eu ensinei a cantar a música em catalão, as mesmas palavras que a vovó tinha me ensinado tantos anos atrás. Ele bateu no tronco com uma colher de pau, cantando com entusiasmo, e depois levantou o cobertor. E lá estavam os doces, que eu tinha colocado durante a noite, enquanto ele dormia. Ele gritou de alegria, pegou os doces, examinou cada um, exatamente como Clara tinha feito naquele primeiro Natal. E eu fiquei ali, observando meu filho, sentindo uma conexão que atravessava gerações. Senti a presença da vovó Lúcia, como se ela estivesse ali conosco, sorrindo, satisfeita por ver a tradição continuando. Senti a conexão com a Catalunha, aquela terra distante que eu nunca tinha visitado mas que fazia parte de mim. Senti o peso e a beleza das tradições, de como elas nos ancoram, nos dão identidade, nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Lúcio cresceu com o tronco, assim como eu tinha crescido. Todo Natal, sem falta, a gente repetia o ritual. E conforme ele foi ficando mais velho, conforme foi entendendo mais, eu fui contando mais histórias sobre a vovó, sobre a família, sobre de onde viemos. Mostrei fotos antigas, amareladas pelo tempo, de uma mulher jovem com cabelos escuros que eu mal reconhecia como a vovó que eu tinha conhecido. Contei sobre a viagem dela da Espanha para o Brasil, sobre as dificuldades que ela tinha enfrentado, sobre a coragem que tinha tido. Contei sobre o vovô, sobre como eles tinham se conhecido, sobre a vida que tinham construído juntos. E Lúcio absorvia tudo, fazendo perguntas, querendo saber mais. Ele desenvolveu um interesse pela Catalunha, pela Espanha, pela história da família. Começou a estudar espanhol na escola, e depois catalão por conta própria, usando aplicativos e vídeos na internet. Ele queria entender as palavras da música que cantávamos, queria se conectar com aquela parte da sua herança. Quando Lúcio tinha 15 anos, fizemos uma viagem para a Espanha. Foi algo que planejamos por anos, economizando, pesquisando, preparando. Fomos para Barcelona primeiro, e depois para as montanhas da Catalunha, para a região de onde a vovó tinha vindo.
Encontramos a vila onde ela tinha nascido, uma vila pequena e pitoresca, com casas de pedra e ruas estreitas. Encontramos a casa onde ela tinha crescido, ainda de pé depois de tantos anos, agora habitada por outras pessoas que gentilmente nos deixaram entrar e olhar ao redor. Ficamos ali, naquela casa, imaginando a vovó criança correndo por aqueles cômodos, brincando naquele quintal, vivendo aquela vida que ela tinha deixado para trás. Foi emocionante e estranho ao mesmo tempo, como se estivéssemos visitando um sonho, um lugar que existia mais na imaginação do que na realidade. Mas era real. As pedras eram reais, o ar frio da montanha era real, as pessoas que ainda viviam ali e que se lembravam da família da vovó eram reais. Conversamos com alguns dos moradores mais velhos, que tinham conhecido a família da vovó, que se lembravam de histórias, de eventos, de pessoas. Eles nos contaram sobre a tradição do tió de Nadal, que ainda era praticada ali, que ainda era parte da cultura local. Vimos outros troncos, em outras casas, cada um com suas próprias características, mas todos essencialmente o mesmo. E entendemos que aquilo que tínhamos guardado por tantos anos, aquilo que tinha parecido tão único e especial, era na verdade parte de algo maior, de uma tradição compartilhada por toda uma região, por toda uma cultura. Mas isso não diminuiu a importância do nosso tronco. Pelo contrário, aumentou. Porque o nosso tronco tinha viajado através do oceano, tinha sobrevivido décadas em um país estrangeiro, tinha sido passado de geração em geração, carregando consigo não só a tradição, mas também a história específica da nossa família, as memórias da vovó Lúcia, o amor que ela tinha colocado nele. Voltamos daquela viagem transformados. Lúcio tinha uma compreensão mais profunda de quem ele era, de onde vinha, de que fazia parte de uma história que era muito maior do que ele. E eu senti que tinha cumprido parte da promessa que tinha feito vovó, que tinha honrado a memória dela, que tinha mantido a conexão viva. Os anos continuaram passando, como sempre passam. Lúcio terminou o ensino médio, entrou na universidade, começou a construir sua própria vida. E eu envelheci, como todos envelhecem, os cabelos começando a ficar grisalhos, as rugas aparecendo ao redor dos olhos, o corpo ficando mais lento. Mas o tronco permaneceu, imutável, sempre o mesmo, sempre ali. E então, um dia, Lúcio me ligou com uma notícia. Ele ia ser pai. Ele e a namorada, que agora era noiva, estavam esperando um bebê. Eu ia ser avô. A emoção que senti naquele momento foi indescritível. Alegria, orgulho, nostalgia, tudo misturado. E imediatamente pensei no tronco, em como a tradição ia continuar, em como mais uma geração ia ser tocada por aquela magia estranha. Quando minha neta nasceu, uma menina linda que recebeu o nome de Lúcia, em homenagem à bisavó que ela nunca ia conhecer, eu soube que o ciclo estava completo. Que a promessa que eu tinha feito tantos anos atrás tinha sido cumprida. Que a vovó Lúcia estaria orgulhosa, onde quer que ela estivesse. Esperei até Lúcia ter 7 anos, mantendo a tradição de idade que tinha começado comigo. E então, numa véspera de Natal, com Lúcio ao meu lado, apresentei o tronco para ela. Contei a história toda, desde o começo, desde a vovó Lúcia na Catalunha, passando por aquele primeiro Natal mágico quando eu tinha 7 anos, passando por Lúcio, chegando até ela. Ela ouviu com os olhos arregalados, fascinada, tocando o tronco com reverência, como se soubesse que estava segurando algo precioso. E quando chegou o dia de Natal, e ela bateu no tronco com a colher de pau, cantando a música em catalão que Lúcio tinha ensinado, e levantou o cobertor para encontrar os doces, a alegria no rosto dela era exatamente a mesma que eu tinha visto no rosto de Clara tantos anos atrás, a mesma que eu tinha visto no rosto de Lúcio, a mesma que eu imaginava ter tido no meu próprio rosto naquele primeiro Natal. E ali, naquele momento, com 3 gerações reunidas ao redor daquele pedaço de madeira simples mas carregado de significado, eu entendi completamente o que a vovó Lúcia tinha tentado me ensinar. Que as tradições não são sobre os objetos em si, não são sobre os rituais específicos, não são sobre acreditar literalmente na magia. São sobre conexão. Conexão com o passado, com as pessoas que vieram antes de nós, com as histórias que nos moldaram. São sobre criar momentos compartilhados, memórias que vão durar, laços que vão resistir ao tempo e à distância. São sobre amor. Amor que atravessa gerações, que sobrevive à morte, que se manifesta em gestos simples como cuidar de um tronco, cantar uma música, compartilhar doces. Amor que não precisa de palavras grandiosas ou gestos dramáticos, que existe nos pequenos rituais do dia a dia, nas tradições que mantemos vivas não porque somos obrigados, mas porque escolhemos, porque elas significam algo para nós. Olhei para Lúcio, que estava observando sua filha com o mesmo olhar de ternura que eu devia ter quando olhava para ele. Olhei para Lúcia, que estava contando os doces com dedos pequenos e cuidadosos.
E senti a presença da vovó Lúcia, não como um fantasma ou uma aparição, mas como uma presença real e tangível que existia em todos nós, nas nossas memórias, nas nossas ações, nas nossas escolhas. Ela estava ali no sorriso de Lúcio, que tinha herdado o sorriso dela. Estava ali no nome de Lúcia, que carregava o nome dela. Estava ali no tronco, que ela tinha guardado e passado adiante. Estava ali na música que cantávamos, nas palavras em catalão que ela tinha nos ensinado. Estava ali no amor que sentíamos uns pelos outros, no cuidado que tínhamos com as tradições, na importância que dávamos à família. E entendi que isso era a imortalidade. Não no sentido de viver para sempre, mas no sentido de deixar algo para trás, algo que continua, que se transforma, que cresce. A vovó Lúcia tinha morrido há décadas, mas ela ainda estava viva em nós, nas histórias que contávamos, nas tradições que mantínhamos, no amor que compartilhávamos. Naquela noite, depois que Lúcia tinha ido dormir, exausta e feliz, Lúcio e eu ficamos na sala, conversando. Ele me agradeceu por ter mantido a tradição, por ter passado adiante, por ter dado a ele e agora filha dele aquela conexão com o passado. Eu disse que não precisava agradecer, que era algo que eu tinha que fazer, que tinha prometido fazer. Mas que também era algo que eu queria fazer, porque tinha significado para mim, porque me fazia sentir próximo da vovó, porque me dava um senso de continuidade, de propósito. Ele disse que ia continuar, que ia ensinar Lúcia tudo sobre a tradição, sobre a família, sobre a história. Que quando chegasse a hora, ele ia passar o tronco para ela, assim como eu tinha passado para ele, assim como a vovó tinha passado para mim. E que ele esperava que ela, por sua vez, passasse para os filhos dela, e assim por diante, mantendo a cadeia ininterrupta. Eu disse que tinha certeza de que ele ia fazer isso, que ele era um bom pai, um bom guardião da tradição. E que a vovó Lúcia estaria orgulhosa dele, assim como estava orgulhosa de mim, assim como estaria orgulhosa de Lúcia. Ficamos ali em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro, o peso e a beleza daquele momento. E então Lúcio disse algo que me surpreendeu. Ele disse que tinha estado pensando em escrever tudo, em documentar a história da família, as tradições, as memórias. Que ele não queria que nada se perdesse, que ele queria que as futuras gerações soubessem de onde vieram, quem eram as pessoas que tinham vindo antes delas, quais eram as histórias que as tinham moldado. Ele disse que queria começar comigo, gravando conversas, fazendo perguntas, capturando tudo enquanto eu ainda estava aqui, enquanto as memórias ainda estavam frescas. Eu fiquei emocionado com a ideia. Disse que sim, que adoraria fazer isso, que seria uma honra compartilhar tudo o que eu sabia, tudo o que eu me lembrava. E assim começamos. Nas semanas e meses que se seguiram, Lúcio vinha me visitar regularmente, sempre com gravador ou celular, e conversávamos por horas. Eu contava histórias sobre a vovó Lúcia, sobre o vovô, sobre minha mãe, sobre Clara, sobre todos os membros da família que eu tinha conhecido. Contava sobre aquele primeiro Natal com o tronco, sobre todos os natais que tinham vindo depois, sobre a viagem à Catalunha, sobre tudo. E conforme eu contava, conforme as memórias voltavam, eu percebia quantas coisas eu tinha esquecido, quantos detalhes tinham se perdido com o tempo. Mas também percebia quantas coisas ainda estavam lá, guardadas em algum canto da mente, esperando para serem lembradas. O cheiro da casa da vovó, o som da risada dela, o toque das mãos dela. Tudo voltava, vívido e real, como se tivesse acontecido ontem. Lúcio transcrevia tudo, organizava, criava um arquivo digital que podia ser compartilhado, preservado, passado adiante. Ele incluía fotos, documentos, tudo o que conseguia encontrar. E lentamente, uma história completa começou a emergir, não só da vovó Lúcia, mas de toda a família, de todas as gerações, de todas as pessoas que tinham contribuído para fazer de nós quem éramos. Foi um trabalho de amor, demorado e às vezes emocionalmente exaustivo, mas também profundamente gratificante. E quando finalmente terminamos, quando tudo estava documentado e organizado, eu senti uma paz que não tinha sentido em muito tempo. Senti que tinha cumprido minha parte, que tinha honrado a memória de todos que tinham vindo antes de mim, que tinha dado às futuras gerações as ferramentas para entender de onde vinham. Agora, sentado aqui, muitos anos depois daquele primeiro Natal com o tronco, eu olho para trás e vejo uma vida inteira moldada por aquela tradição estranha. Vejo como um simples pedaço de madeira, trazido de um país distante por uma mulher corajosa, se tornou o centro de tantas memórias, de tantos momentos importantes, de tantas conexões. Vejo Clara, que agora vive em outra cidade, mas que sempre liga no Natal para perguntar sobre o tronco, para relembrar aquele primeiro ano, para compartilhar suas próprias memórias. Vejo Lúcio, que se tornou um homem bom e responsável, um pai dedicado, um guardião fiel das tradições.
Vejo Lúcia, que está crescendo cercada de amor e história, que sabe quem é e de onde vem, que tem raízes profundas que vão sustentá-la não importa o que a vida traga. E vejo a vovó Lúcia, não como ela era no final, frágil e doente, mas como ela era naquele primeiro Natal, forte e vibrante, segurando o tronco com tanto carinho, sorrindo com aquele sorriso que dizia que ela sabia algo que nós ainda não sabíamos. Ela sabia que estava plantando uma semente, que estava criando algo que ia durar muito além dela, que ia tocar vidas que ela nunca ia conhecer. E ela estava certa. O tronco ainda está aqui, um pouco mais gasto, a tinta dos olhinhos um pouco mais desbotada, as perninhas um pouco mais frouxas. Mas ainda está aqui, ainda cumprindo seu propósito, ainda conectando gerações, ainda espalhando magia. E eu entendo agora, completamente, o que a vovó quis dizer quando falou sobre manter as histórias vivas. Não é sobre preservar o passado exatamente como era, congelado no tempo. É sobre deixar o passado informar o presente, sobre deixar as lições e o amor das gerações anteriores guiarem as gerações futuras. É sobre adaptação, sobre transformação, sobre crescimento, mas sempre mantendo o núcleo essencial, a conexão fundamental. O tronco que faz cocô. Parece ridículo quando você diz assim, quando você explica para alguém de fora. Um pedaço de madeira que supostamente defeca doces. Mas para nós, para nossa família, é muito mais do que isso. É um símbolo de continuidade, de amor, de memória. É uma ponte entre mundos, entre tempos, entre pessoas. É a prova de que as coisas que realmente importam não são as grandes e dramáticas, mas as pequenas e cotidianas. Os rituais que repetimos, as histórias que contamos, os momentos que compartilhamos. Às vezes, quando estou sozinho, pego o tronco e o seguro, sentindo a madeira áspera contra as palmas das mãos. Fecho os olhos e posso sentir a presença de todos que o seguraram antes de mim. A vovó Lúcia, com suas mãos enrugadas e suaves. Clara, com suas mãos pequenas e ansiosas. Lúcio, com suas mãos fortes e cuidadosas. E agora Lúcia, com suas mãos minúsculas e curiosas. Todos conectados através desse objeto simples, todos parte da mesma história. E penso sobre o futuro, sobre todas as mãos que ainda vão segurar esse tronco, sobre todas as crianças que ainda vão cuidar dele, sobre todos os natais que ainda vão ser celebrados com essa tradição. Penso sobre como a história vai continuar, como vai se transformar, como vai se adaptar aos novos tempos, mas sempre mantendo algo essencial, algo que nos conecta com a vovó Lúcia, com a Catalunha, com tudo que veio antes. E sinto gratidão. Gratidão pela vovó Lúcia, por ter tido a coragem de deixar sua terra natal e começar uma nova vida em um país estrangeiro. Gratidão por ela ter trazido o tronco consigo, por ter guardado ele por tantos anos, por ter escolhido compartilhá-lo conosco. Gratidão por todos os natais que tivemos juntos, por todas as histórias que ela contou, por todo o amor que ela deu. Gratidão por Clara, por ter acreditado com todo o coração, por ter me ensinado que a magia não precisa ser real para ser verdadeira. Gratidão por Lúcio, por ter abraçado a tradição, por ter a levado adiante, por ter documentado tudo para que nada se perdesse. Gratidão por Lúcia, por representar o futuro, por ser a prova de que tudo valeu a pena, de que a promessa foi cumprida. E gratidão pelo tronco em si, por esse pedaço de madeira que tem sido uma constante na minha vida, que tem estado presente em tantos momentos importantes, que tem sido um elo entre passado, presente e futuro. É estranho sentir gratidão por um objeto inanimado, mas é o que sinto. Porque o tronco não é apenas um objeto. É um repositório de memórias, um símbolo de amor, uma manifestação física de tudo o que é importante. Às vezes me pergunto o que a vovó Lúcia pensaria se pudesse ver tudo isso, se pudesse ver como a tradição que ela iniciou cresceu e se espalhou, tocando tantas vidas. Acho que ela ficaria surpresa, talvez até um pouco incrédula. Mas acho que também ficaria profundamente satisfeita, sabendo que ela deixou algo para trás, algo que durou, algo que importou. E penso sobre minha própria mortalidade, sobre o fato de que um dia eu também vou partir, assim como a vovó partiu, assim como todos partem eventualmente. Mas não tenho medo, porque sei que vou deixar algo para trás. Não apenas o tronco, mas as memórias, as histórias, o amor. Sei que vou viver em Lúcio, em Lúcia, em todas as gerações que virão depois. Não da forma literal, mas da forma que realmente importa, nas lições que ensinei, nos momentos que compartilhei, nas tradições que mantive vivas. E isso me dá paz. Uma paz profunda e duradoura que vem de saber que minha vida teve significado, que fiz parte de algo maior, que contribuí para uma história que vai continuar muito além de mim. Não preciso de monumentos ou reconhecimento público. Tenho o tronco, tenho a família, tenho as memórias. E isso é mais do que suficiente.
Neste Natal, como em todos os natais, vamos repetir o ritual. Lúcia vai cuidar do tronco durante todo o mês de dezembro, dando comida e água, conversando com ele, fazendo ele se sentir parte da família. E no dia de Natal, ela vai bater nele com a colher de pau, vai cantar a música em catalão, vai levantar o cobertor e encontrar os doces. E vai sorrir, com aquele sorriso de pura alegria que só as crianças têm, e nós vamos sorrir com ela, compartilhando aquele momento mágico. E a vovó Lúcia vai estar lá conosco, não fisicamente, mas de todas as outras formas que importam. Vai estar no tronco que ela trouxe da Catalunha, na música que ela nos ensinou, nas histórias que ela contou, no amor que ela plantou e que continua crescendo, geração após geração. O tronco que faz cocô. Minha lembrança de Natal mais estranha, mas também a mais preciosa. Porque me ensinou que a magia existe, não nos truques ou nas ilusões, mas nas conexões que criamos, nas tradições que mantemos, no amor que compartilhamos. Me ensinou que somos todos parte de uma história maior, que nossas vidas são entrelaçadas com as vidas daqueles que vieram antes e daqueles que virão depois. Me ensinou que a imortalidade não é sobre viver para sempre, mas sobre deixar algo para trás que continua, que cresce, que importa. E por isso, sou grato. Grato pelo tronco, pela vovó, pela família, por tudo. Grato por ter sido escolhido para ser parte dessa história, para ser um elo nessa corrente que se estende através do tempo e do espaço. Grato por ter tido a oportunidade de passar adiante algo tão precioso, tão significativo. Quando olho para o tronco agora, não vejo apenas um pedaço de madeira. Vejo gerações de amor, de cuidado, de dedicação. Vejo a vovó Lúcia, jovem e corajosa, atravessando o oceano com seus sonhos e suas tradições. Vejo eu mesmo, criança de 7 anos, descobrindo a magia pela primeira vez. Vejo Lúcio, crescendo com a tradição, fazendo dela parte de quem ele é. Vejo Lúcia, representando o futuro, carregando a tocha adiante. E vejo todos os que ainda virão, todas as crianças que ainda vão cuidar do tronco, todas as famílias que ainda vão se reunir ao redor dele no Natal, todas as histórias que ainda vão ser contadas. Vejo uma linha ininterrupta que se estende do passado distante até o futuro distante, e me sinto honrado de ser parte dela. Porque no final, é disso que se trata a vida. Não das grandes conquistas ou dos momentos dramáticos, mas dos pequenos rituais que repetimos, das tradições que mantemos, das conexões que criamos. É sobre amar e ser amado, sobre lembrar e ser lembrado, sobre passar adiante algo de valor para aqueles que virão depois de nós. O tronco me ensinou isso. A vovó Lúcia me ensinou isso. E agora, é minha vez de ensinar, de passar adiante, de manter a chama acesa. E faço isso com alegria, com gratidão, com amor. Porque sei que estou fazendo parte de algo importante, algo que vai durar, algo que importa. E quando chegar minha hora de partir, quando for minha vez de me juntar à vovó Lúcia e a todos os outros que já se foram, vou partir em paz. Porque vou saber que deixei algo para trás. Não apenas o tronco, mas tudo o que ele representa. O amor, as memórias, as conexões, as tradições. Tudo o que realmente importa. E o tronco vai continuar. Vai continuar fazendo cocô no Natal, espalhando alegria, criando memórias, conectando gerações. Vai continuar sendo um símbolo de tudo que é bom e verdadeiro no mundo. Vai continuar sendo a prova de que a magia existe, não nos truques ou nas ilusões, mas no amor que compartilhamos, nas histórias que contamos, nas tradições que mantemos vivas. O tronco que faz cocô. Parece uma piada, uma história absurda para fazer as crianças rirem. Mas para mim, para minha família, é muito mais. É o coração da nossa história, o centro das nossas tradições, a manifestação física do nosso amor. É a prova de que as coisas mais importantes na vida são muitas vezes as mais simples, as mais estranhas, as mais inesperadas. E por isso, vou continuar cuidando dele, honrando ele, passando ele adiante. Vou continuar contando a história da vovó Lúcia, da Catalunha, de como um pedaço de madeira atravessou o oceano e se tornou parte da nossa família. Vou continuar celebrando o Natal com o tronco, repetindo o ritual, criando novas memórias enquanto honro as antigas. Porque é isso que fazemos. É isso que somos. Somos guardiões de histórias, mantenedores de tradições, criadores de conexões. Somos a ponte entre o passado e o futuro, entre os que se foram e os que ainda virão. E fazemos isso não porque somos obrigados, mas porque escolhemos, porque importa, porque é quem somos. O tronco que faz cocô. Minha lembrança de Natal mais estranha. Minha lembrança de Natal mais preciosa. Minha conexão com o passado, meu presente para o futuro, meu legado. E por tudo isso, sou eternamente grato.